A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui felizes nessa manhã maravilhosa, mais uma vez, né? Na Escola Bíblica Dominical, para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Essa alegria no meu coração é grande por estar aqui novamente, né? Junto com os irmãos aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Estamos em mais um trimestre, né, de muito aprendizado, muita inspiração de Deus, né? O comentarista deste trimestre, né, desta lição, é o pastor Zéu Gomes, que é o pastor presidente do campo Tirirical, em São Luís, no Maranhão, né? E é uma revista muito prática para o nosso dia a dia. É uma revista leve, uma revista que nos ensina. Basta só nós o quê? Tomar posse, né? Basta só o quê? A gente ouvir e dar fruto ao que a gente ouvir, né? Praticar. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a carreira que nos está proposta. Quando se fala carreira, se fala, né, que você vai numa caminhada, não é isso? Você vai num processo. E a busca desse processo, qual é o nosso objetivo, irmãos? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é chegar ao céu. Chegar ao céu é o nosso objetivo. E já que temos esse objetivo, esse propósito de chegar ao céu, nós temos uma carreira para poder seguir, né? Poder prosseguir na nossa caminhada. E qual é a nossa caminhada que nós buscamos? O que nós buscamos aqui na Terra? Para que nós cheguemos no céu, que é o nosso propósito maior. É a santidade. A santidade. Nós buscamos ser cada dia mais santos, né? Cada dia observarmos mais o que Jesus fez, o que Jesus tem para nós. Então, a busca desta santidade, ela nos levará para o céu. Amém? Então, essa é a carreira que nos está proposta. Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo que a gente fala é justamente isso. É buscar a santidade. E esta lição de hoje também está inserido nisso. Buscar a santidade. O nosso propósito é chegar no céu. Olha, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Olha aqui que eu falei, né? Para chegar ao céu. E o que para chegar no céu temos o caminho. E esse é o caminho da salvação. E nós não vamos nos desviar. Não é isso? E hoje a lição de número 9, no dia 2 de junho, já estamos no dia 2 de junho. 2 de junho de 2024, resistindo à tentação no caminho. Não é isso, irmão? Então, hoje nós estamos vendo. Domingo passado, irmãos, nós vimos aqui confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Houve a exposição aqui desta lição do domingo passado, né, onde nós aprendemos, né, que devemos confessar os nossos pecados e mudar de rota, mudar de caminho. Se nós praticávamos, nós deixemos de praticar. E há um arrependimento sincero para se confessar, certo? Para nos confessarmos, precisamos de um arrependimento sincero. Não aquele arrependimento que é mais um remorso quando é descoberto algo, né? Não, eu descobri, poxa, por que eu fui fazer isso? Não é verdade? Isso aí não é arrependimento. Então, o arrependimento sincero, ele nos leva a uma confissão do nosso pecado e abandono deste caminho, deste percurso que a gente está indo. Amém? Isso foi domingo passado.
O texto áureo, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o texto áureo que já foi lido. Quero falar rapidamente sobre esse texto áureo aqui. Olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vamos dizer assim, entrar em tentação, nós entramos, né? Nós temos a nova versão da Almeida da revista Almeida e Corrigida, né? Que diz, não, que vocês passeis por tentação. Porque Jesus, como foi lido, ele estava no deserto, né? Ele jejuou, ele orou, ele estava cheio do Espírito Santo e mesmo assim ele foi tentado. Concordam, irmãos? Concordam? Então ele foi tentado. Então, entrar em tentação não é o pecado. O pecado é que nós, né, não resistamos, que nós abracemos essa tentação, né, que nós não sejamos resistentes a ela. Entenderam? Entenderam? Nós devemos ser resistentes às tentações que nos provêm. Ela vem na nossa vida sempre. Sempre ela vem. Sempre ela vai estar. Ela vai estar. Ou ela vai estar sendo, nós vamos estar sendo tentados. Ou pela nossa própria natureza, pela nossa própria concupiscência. Olha aí. Vamos ser tentados pela nossa própria natureza, ou pela nossa própria concupiscência, ou pelo inimigo de nossas almas. Então, mesmo nós vigiando, orando, não estamos incertos de entrar em tentação, é isso? Exatamente. Exatamente. A nova versão diz assim, não é que vocês vão orar e vigiar, vocês não vão entrar, como diz aqui o textuário. A versão que nós entendemos, a nossa interpretação, se vocês tiverem alguma coisa para falar, que nós entramos em tentação, sim, ocorre. Mesmo você orando, jejuando, lendo a palavra. Não deixeis cair na tentação. Não deixeis cair, exatamente. Né? Entrar em tentação, nós estamos sujeitos e estaremos sujeitos. Né? Então, é que não caiamos na tentação. Né? A tentação em si, ela não é pecado. O pecado é quando nós caímos em tentação. Então eu queria falar sobre esse comentário aqui, sobre esse texto áureo, né? É isso? Então procuramos estar sempre vigilantes, né, em oração, para que estejamos sempre na dependência de Deus, né, irmãos? Na dependência de Deus. O objetivo desta lição é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Vamos saber o que é tentação. Certo? O que é tentação? 2. Mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. É o nosso exemplo que nós temos. Jesus. 3º objetivo, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Esse item 3 é o item mais importante da lição. O comentarista Osiel Gomes, como eu falei para ele, como eu citei ele ainda há pouco, ele está colocando a parte mais importante da lição no 3º item, né? Não diria mais importante também, né? O que mais enfático, né? O que mais extraímos lições. Outros comentaristas só ficavam ali na lição de número 2, no item 2, né? E ele no item 3. Então vamos chegar no item 3. Eu diria assim, esse início, esse tópico 1 e o item 3 são muito, muito importantes. Eu peço sempre a atenção de todos. Introdução, irmãos. Eu leio, a gente interpreta, a gente vai conversando. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nessa lição estudaremos o conceito bíblico de tentação e a maneira como nosso Senhor enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Deveremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar.
para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Um ponto importante logo para iniciar assim é que nós devemos vigiar. Vigiar. Não tem super-homem, não tem o super espiritual. Não existe isso. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a isso e devemos tomar muito cuidado, né? Nós sabemos das lições anteriores que nós já vimos, tem toda uma hierarquia, né? Hierarquia, potestades, né? Principados, que atacam quem já está lá no mundo, quem já é servo do inimigo, ele não vai ter tanto trabalho. Então, ele usa as melhores artimanhas, as melhores estratégias, as maiores ciladas contra quem está mais próximo de Deus. Entenderam, irmãos? Então, orar, jejuar não vai lhe impedir de poder você ser tentado. Não é isso? A gente tem que entender também que a tentação e a aprovação... Vamos lendo aqui, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Vigiar é a ordem, né? É o conselho, é a prudência, é a inteligência. Muitas vezes nós não precisamos ser muito espirituais, não precisamos estar muito no espírito, como diz, né? Hoje a pessoa fala assim, fulano está na carne, fulano está no espírito, né? A pessoa fala assim de forma popular, né? Não precisamos estar muito no espírito para nós sabermos que aquilo é uma tentação, que aquilo ali que aparece na nossa frente é uma tentação. Não é isso? Nós devemos saber que tem consequências do que nós fazemos. Muitas vezes são consequências do que a gente fala, da nossa natureza. Mas eu quero ressaltar esses dois aqui durante a lição, né? E tem a tentação e sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação, duas vias da tentação e tentação, um fenômeno humano. Sobre na esfera humana, tá, irmãos? Vou tirar essa capa que cai. É tanta coisa para falar, irmãos. Assim, muito esse assunto dá para ser explorado durante horas, né? Vamos tentar aqui fazer nesse pequeno tempo que nós temos, extrair o máximo possível. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira palavra hebraica, massá, significa teste, provação, né? A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Erasmos, teste também, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o velho peirazó, testar, submeter à prova, né? Ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então, algo vem pela tentação, um prazer, ou um lucro, ou uma vantagem que é oferecida, né? Como foi lido aqui, 36 vezes, 25 vezes, né? Várias vezes no Antigo, no Novo Testamento. Então, isso faz parte da natureza humana espiritual. Faz parte, né? A tentação ela pode ser devido à nossa natureza, nossa fraqueza, né? Que vem o ataque físico,
devido à nossa fraqueza. Por exemplo, a cerca no pasto, ela está quebrada. É por ali que vai entrar. A cerca está frágil. Ali naquela área que nós temos, a cerca está vulnerável. Então nós temos vulnerabilidades. Nós temos fraquezas. Então nós devemos reforçar, né? Reformar a cerca para que nós fiquemos mais fortes. Esta lição, ela nos traz o quê? O objetivo dela é nos fortalecer espiritualmente. Amém, irmão? Fortalecer espiritualmente. Termos musculatura espiritual para podermos resistir às investidas. Resistir às investidas. Se a nossa cerca está quebrada e nós deixamos para lá, nós não cuidamos da cerca, é por ali que vai entrar. É naquela brecha que vai entrar. Pode ter certeza. Jesus foi tentado, ele estava com uma fome de 40 dias. Fome, fome, fome. Aí chegou lá com uma bandeja, né? Falou, faz essa pedra virar pão, né? O que mais ele queria era isso. Mas ele foi que ele resistiu. E nós podemos resistir, porque ali ele estava como homem, sentindo as fraquezas que nós sentimos, fome, sede. Entenderam? Então, a cerca que está quebrada, nós devemos logo ajeitar. Nós devemos nos fortalecer, reformar aquela cerca para que não entre por ali. Aquela brecha que nós temos que vigiar. Vigiar. É fácil, irmãos. Falar aqui é fácil, na verdade. A gente entende assim. É fácil falar. Mas se nós pudermos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar à oração, isso nos fortifica, irmãos. Isso nos fortifica. E que maravilhoso é, irmãos, que maravilhoso é triunfar sobre a tentação. Maravilhoso, irmãos. É bom demais, sabe? Você tentar, como foi dito aqui, você ser testado e você passar no teste. É bom demais. Até me arrepio, né? É bom demais, irmão. É triunfar, é alegria, irmãos. Você ser aprovado. Não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Mas nós devemos buscar essa aprovação, buscar resistir. Buscar resistir para sermos aprovados, para podermos triunfar. Não damos alegria ao nosso inimigo pela nossa queda. Ele vai ficar rindo de nós? Não. Pela nossa queda? Não. Pelo nosso fracasso? Não. Como aconteceu lá com Adão e Eva, eles foram tentados e Adão caiu na tentação. Hã? Adão caiu na tentação. Não aconteceu isso com Jesus. Não aconteceu. Aconteceu com Adão, mas não aconteceu com Jesus. Ele não resistiu, e Jesus resistiu. E olha, Jesus foi muito mais forte, muito mais contundente, muito mais, uma força muito maior, uma tentação muito maior do que a de Adão. Não foi? Bem maior. E ele lá resistiu, bravamente, né? Com a palavra, com o jejum. Então aqui a gente está vendo, né, as problemáticas, né, que nós temos diante da nossa carreira. Então devemos estarmos fortes, irmãos. Fortes, porque nós precisamos de uma igreja madura. Precisamos de uma igreja madura. Uma igreja espiritualmente forte. Não é? Se eu cair, se o irmão cair, isso aqui é a igreja que está caindo, irmãos. Não devemos cuidar disso. Se eu cair, se algum outro irmão cair, é a igreja que está caindo. Então nós devemos zelar por isso.
Devemos ter força. Não é fácil, né? Muitas vezes nós temos a tendência, né, de poder querer ter uma vantagenzinha em algo, querer ter um lucrozinho. Esse lucrozinho justamente vem no momento que você mais precisa, uma necessidade financeira em comprar algo, para satisfazer alguma necessidade, né? Aí vem aquela oportunidade para você abraçar, poder ganhar um lucro maior, poder ganhar uma vantagem maior. Entenderam, irmãos? Aí você precisando tanto daquilo, você tendo aquela necessidade tanto daquilo, né? Aquela fome que você tem, chega uma bandeja farta para você comer. Não é fácil. Ah, todo mundo faz. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz isso. Não, irmãos. Não. É isso? O certo vai ser sempre certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. E o errado vai ser sempre errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Então, é oração, é vigilância, né? É vigilância. Se você for, por exemplo, falar a verdade sempre, a verdade, falando a verdade, você vai ao seu redor, você vai fazer com que coisas boas estejam ao seu redor. Você vai semear coisas boas falando a verdade, né? A verdade, você vai ter paz de espírito, você vai poder dormir tranquilo. Verdades ao seu redor. Se for mentiras, ao seu redor vai semear, vai crescer mentiras ao seu redor. No seu ambiente vai crescer mentiras. No seu ambiente vai crescer coisas ruins ao seu redor que vão levar a um abismo, levando a outro abismo, irmãos. Fala uma coisa? Falando aí que a gente precisa, né? Quando precisa, o pastor falou respeitosamente, politicamente. Você precisa de um saco de cimento, o cara vai lá e pega. Você precisa de uma telha, vai pedir. E depois como é que fica, né? Concluindo aí que você falou que a gente está precisando, recebe, o que faz? Fugir, né? Sair fora. Exatamente, são tentações. É bom a verdade. São tentações que vão levar os nossos valores para baixo, né? Jogar por terra os nossos valores, os valores cristãos. Sabe que a verdade vai puxar a verdade. A verdade vai trazer verdade. Mentira traz mentiras, né? E vai trazer pecado, vai trazer abismo entre outros abismos. Então, irmãos, são tentações. E é bom, como eu falei, né? Falei com alegria que a gente passe por isso com louvor. Passe por esse teste. Porque tentação é um teste, né? Deus, ele não tenta. Deus, ele prova, né? A nossa natureza e o diabo, inimigo em nossas almas, ele tenta, né? Ele nos tenta. Para quê? Para nos derrubar. Para quê? Para tornarmos, para fracassar, para cairmos. É para isso que ele tenta, né? Para isso que ele tenta. Vamos seguindo aí que é muita coisa que tem, né? Duas vias da tentação. Esse que eu falei ainda com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1, 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota, da nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já
que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma. Olha aí, vícios da alma. Quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então, irmãos, nós temos fraquezas, né? Os vícios de nossa alma, muitas vezes são que nós fomos criados num ambiente, né? Nossos pais fizeram assim, não é isso? Nossos parentes fizeram assim, e nós vamos continuar fazendo errado, né? Fazendo o errado nesse caso vai nos dar até prazer, vai nos dar alegria naquele momento, mas estamos indo por um caminho errado. Vamos estar errando o alvo, errar o alvo. Não é carreira, irmãos, não é carreira nesse trimestre que estamos estudando, não é um processo que nós estamos seguindo. Então devemos seguir nosso caminho reto, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, né? Nós sabemos o que eu disse ainda há pouco. Não precisamos ser muito espirituais para saber o que é certo e o que é errado. Até quem não é crente sabe o que é tentação, né? Ele sabe o que chega para nós assim, né? Sendo ofertado, e nós temos naquele detalhe de decidir se pegamos ou se não. Não é isso? Essa palavra vem todo, é isso. Exato. Não é isso. Mulher, dinheiro, fama. Então, se a pessoa deixar coisa do mundo, drogas, tudo isso são engodos. São algo para atrair a pessoa. E às vezes é isso que chamamos a atenção. Tá vendo? É exatamente isso. Ó, eu estava em Goiânia, morando em Goiânia, eu estava forrando a casa de uma professora. No sobrado eu estava na cozinha forrando a casa. Aí ela lá veio na escada, pôs as 2 laranjas para fora, fazendo assim. Aí Congelou. o sábado aí. Exatamente, né? E quando da imoralidade sexual, nós sabemos que temos que fugir. Vamos resistir, né? Vamos dizer, não, eu consigo. Não consegue, irmãos. Não consegue. Temos que fugir disso. Fugir. Aqui em Tiago 1, que foi citado aqui na lição, né, só para fixar, que já foi dito aqui, ó, 13, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Sou tentado por Deus. Não, não é isso, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, né? Tá? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso? Então não é Deus que tenta, né? Não é Deus que está tentando. É o inimigo de nossas almas. Tentando para que nós erramos o alvo. Caiamos pelo caminho. É isso, irmão? Caiamos pelo caminho. Tentação, fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há uma aprovação que vem da parte de Deus, para aperfeiçoar o caráter do crente. Vou repetir aqui. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus, para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de ter a responsabilidade humana.
Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena, né? Então a nossa natureza, irmãos, a nossa natureza, ela nos leva para o pecado também, né? Ela nos leva para o pecado. Então devemos resistir. Por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa diz, o inimigo está furioso. Sempre o inimigo vai estar furioso. Ah, eu falei coisa que não devia. A pessoa fala algo, né? Fala algo que leva a consequências. Isso aí é do inimigo? Não, foi você mesmo que fez. Vocês estão entendendo? Natureza humana. Você falou, quer jogar tudo na conta dele, né? Não é consequência de seu ato. A pessoa fala assim, eu estou passando um deserto, como se assim, Deus está aprovando a pessoa. Muitas vezes é consequência de nós mesmos, pelas decisões que nós tomamos. Consequência do que fazemos. Não é o inimigo. Nós estudamos algumas lições anteriores, os inimigos do cristão. Nós estudamos aqui, né? Então devemos discernir isso aí, né? Devemos ter... É justamente está aberto aqui. Esse aí diz que a tentação ela vem só humano. É exatamente nessa área da natureza. Exatamente. Pode dizer assim, eu não consegui resistir, ó. Não deu para mim, não consegui resistir. Não consegui resistir. A gente tem que vigiar muito, né? Vigiar muito, né? Em 1 Coríntios 10:13 esse trecho aqui da palavra de Deus, eu acho que deveria ser até o texto áureo, né? Muito bom para essa lição. Diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, né? Além do que eu posso suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, que é o escape, né? Para que vocês a possam suportar. Então, Deus está dizendo aqui que não tem desculpa. Certo? Não podemos dizer assim, eu não tenho, né? Eu não tenho forças para resistir. Se não tem forças para resistir, por que a gente tem? Por que a gente acha que a pessoa não tem forças? É porque está faltando oração, está desnutrido espiritualmente, não é isso? Então vamos fortalecer espiritualmente. E esta lição é para isso, para criar aquela musculatura espiritual. Com o quê? Oração, não é isso? Leitura da palavra de Deus, que é a forma da gente resistir, é pela palavra. Se nós não conhecemos a palavra, como é que vamos resistir? Não é isso, Eurípides? Né? Como é que vamos resistir? Nós não conseguimos mesmo. Não conseguiremos. Então devemos resistir. Entendeu, irmão? Resistir. Então, vai ter um escape. Vai ter um livramento. Prestem atenção nas oportunidades que você tem, né? Que chegam até você. De tentações, tem a forma de se sair. Tem a forma de se sair. Né? Certo? Porque o inimigo, ele vai justamente naquilo, ele invoca o que nós temos na nossa natureza. Ele invoca justamente onde está a nossa fraqueza. É ali que ele vai. Como eu falei, a brecha, na cerca ali, é ali. Né? É ali que ele atua. Pode ter certeza. Né?
Pode ter certeza. Vamos lá, seguindo. O Senhor Jesus, a tentação. A provação do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui como Jesus resistiu, né? Nosso exemplo, né? Prosseguindo. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto, né? Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. Ele adversário porque ele era o homem, né? O nosso adversário é ele, o diabo, o inimigo de nossas almas. Ele é nosso adversário, certo? Ele não é adversário de Deus. Deus é muito além dele, entendeu? É ele. Então nós temos que ter força para resistir às investidas dele. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse o seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. É isso que nós buscamos. Essa lição é para isso. Para nós nos fortalecermos espiritualmente, para nós podermos ter discernimento diante das investidas, né? Sabermos quando acontece, o que nós fazemos. As áreas que Jesus foi tentado, foi todas as áreas, espiritual, física, divina, né? Todas as áreas ele foi tentado, né? Meus irmãos, se nós caímos, né? Eu já estou até adiantando já o terceiro item aqui. Se nós caímos, nós devemos buscar arrependimento. Devemos nos arrepender sinceramente. Arrependimento sincero. Sincero. Você está num caminho, né? Você está nesse caminho errado, você muda aquele caminho totalmente. Você muda a rota. Você muda aquele caminho. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas: física, divina e espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome, devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam, né? Isso aqui é do Salmo 91, né? Salmo 91. Seus anjos te guardariam, né? Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Esse comentarista aqui é muito bom, né? Muito prático. Coloca logo as claras, logo, né? Vai no fundo, logo vai no objetivo que é para se buscar, né? Nosso modelo é Jesus, nosso alvo é Jesus, somos pequenos cristãos e devemos ter como exemplo. Nós não devemos dizer assim: mas Jesus era Jesus, eu sou... Não. Jesus se fez homem, sentiu fome, estava fraco fisicamente, né? Ele estava ali sentindo a nossa necessidade. Jesus sentiu tristeza, Jesus chorou, como nós, irmãos, como nós. Então, ele resistiu, nós devemos resistir, né? É o nosso exemplo. Hoje o ser humano tem muito que está nessa área aí, da espiritualidade, Engrandecimento, exatamente. Então, hoje é o que mais se vê hoje, mano. E até no evangelho. O ego, né? O ego. Exatamente.
Que tal você assim, olha, você pode ser um grande cantor, um grande pregador da palavra, né? Falar e percorrer o mundo todo, né? Isso aí satisfaz o ego da pessoa. Avião, é o 5 estrelas. É o 5 estrelas, é. Mas quando você está no íntimo da sua particularidade ali, você tem atitudes que não agradam a Deus, né? Você foi corrompido, porque falar é fácil, não é isso? Falar é fácil. Aí viver a vida de santidade é outra etapa, é outra coisa, né? E nós devemos lutar diariamente, porque acha que ele vai desistir? Não vai não. A nossa natureza vai mudar? Não. Porque aceitamos Jesus, porque acreditamos em Cristo, vai mudar? Não. Não. Não vai. Como teve um pregador que falou que quando ele achava que quando ele aceitasse Jesus, a natureza humana quando ele se batizasse, né? A natureza humana dele ia morrer afogada, né? Aí ele disse que mal eu sabia que ela sabia nadar, né? Ela está presente. Ela está presente. Nós devemos com vigilância, né? Não é bom, irmãos? Né? Uma alegria tão grande quando a gente resiste a isso, né? Quando a gente é aprovado, né? Vida cristã não é moleza não, irmãos. Vida cristã não é moleza. Quando pregam para a pessoa aceitar Jesus, que tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim. Não é assim. Mas são coisas simples que nós devemos, que é pedido para nós. Coisas simples. Como? A vida cristã é simples. Orar, ler a palavra. Não são coisas simples, irmãos? É difícil isso? Não. Orar, ler a palavra, jejuar. Não são coisas difíceis, né? Não são coisas difíceis não, irmãos. São coisas simples. 3. Nosso Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus em todas as áreas da tentação. Ele respondeu, está escrito, né? Está escrito, está escrito. É assim que ele resistiu. Nós temos uma dica aqui, né? Temos um exemplo aqui. Está escrito. Então, em base o quê? Nós sabermos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus. Vamos conhecer como? Lendo, congregando, né? Dessa forma. Ele também conhece, ele também diz, está escrito. É. Ele sabe, né? Ele sabe, né? Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? É isso? Isso aqui deve ser levado no nosso dia a dia, né? Se de repente nós somos chamados para um almoço para corromper os nossos valores, né? Somos chamados por um grande banquete. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? De ser atraído, conversado, né? Justamente das coisas que eu gosto, as coisas que a gente, né? Levado a acordos, conversas, não é isso, irmãos? Que não são cristãs, são contrários aos valores cristãos, irmãos. É isso, irmãos? Então, vigilância, né? Vigilância. Falar muito também. Segura um pouco, né? Seja sábio, seja prudente. Não é isso, irmão? Vamos seguindo aqui. Na segunda tentação diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Mateus 4:7. Na terceira tentação ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele vivia as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso divino mestre, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, não é isso? E 2 Timóteo 3,16 diz: toda palavra é proveitosa, né? Para nos chamar a atenção, né? Para nos alertar, para nos orientar, nos redarguir. Não é isso, irmãos? Então, a palavra de Deus é uma das formas que nós temos de poder o quê? Termos aquele discernimento e poder entender o que é certo e o que é errado nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Porque as coisas não chegam assim, muitas vezes assim, de às claras. Não. Chega nas entrelinhas. Nos detalhes. Então, vamos lá para o terceiro item, né? Resistindo à tentação. Resistindo à tentação. Chegou a nossa parte aqui de resistirmos, né? Resistir. Nós temos o exemplo de Jesus, né? Nós falamos aqui as formas que temos de tentação, nossa natureza caída, Adão caiu, Jesus não, né? Já vimos esses exemplos aí, né? Vimos que como ele tenta nos persuadir quando o momento estamos fracos, quando estamos mais precisando, né? Quando temos mais necessidade, como tem a maior nossa necessidade, né? Aí chega aí para você. Vamos lá. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Não deixará, né? Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, de vossa mente. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. São palavras de Deus. Quem falou amigo do mundo, inimigo de Deus, foi Tiago. O amor do Pai, o amor ao mundo, foi João. E não vos conformeis com este mundo. Não é isso? Foi Paulo. Entenderam, irmão? Então a palavra de Deus ela é bem clara. Não é porque todo mundo está fazendo que aquilo é certo, né? E se ninguém está fazendo, aquilo vai deixar de ser, né, o certo. Entenderam, irmãos? Então a gente tem que resistir. Resistir. Não podemos errar o alvo. Nós temos um propósito. Nós temos um objetivo. E esse objetivo nós temos que buscá-lo, né? Ninguém quer falhar aqui. Ninguém quer falhar. Né? Ninguém quer errar o alvo, né? Então ele vai agir na nossa fraqueza, irmãos, né? A nossa fraqueza. Rejeite a tentação.
Olha essa célebre frase aqui de Martinho Lutero, né? Olha aí. Cabe muito nesse momento aqui. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça. Não pode impedir isso. Mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos, né? Eles não façam ninhos. Isso a gente pode impedir. Não é? Ele vai tentar fazer o ninho, nós deixamos, aí ele vai criando, vai crescendo, vai criando o ninho ali. Não abram brecha. Não abram brecha. Não deixem brechas abertas. Eu tenho uma fraqueza que eu não consigo resistir. Bora mexer nela, né? Bora reformar, bora fortalecer ela. Entenderam? Em todas as áreas também, né? Porque a palavra de Deus diz assim, nós estamos pensando, não, nisso aí eu não caio, eu posso até cair naquele ali. Já vi irmão falando isso. Mas quem está em pé tem que tomar cuidado para que não caia. Não caia. Porque a tentação pode ser tão grande, que você leve em consideração. Eu vou experimentar. Eu vou só provar. Vai ser só essa vez. Vai ser só essa vez. Vai ser o último gole. Vai ser o último gole. Tem um amigo que ele é crente, né? Ele disse assim que o pai dele bebe, né? Aí ele dizia que ele bebia também, né? Ele, quando passava a ver o pai dele bebendo, dava uma vontade tão grande de beber com ele, né? É o pai dele, imagine só, né? O pai dele, né? Ele, não, eu vou tomar aquela bebida sem álcool, né? Começando por aí. Mas não foi, graças a Deus que não. Então, irmão, são essas coisas que nos colocam na nossa frente ali para nos tirar do alvo, tirar do caminho, né? E olha, o pastor pode até dizer se isso procede. Tem um irmão que disse uma vez, pregando, um presbítero, disse que a pessoa que deixa, por exemplo, se afasta da igreja, ele está mais propenso a morrer, porque é o momento que o diabo quer, ele sabe que o diabo ele pode voltar para a igreja. Então ele não quer que aquele irmão volte, né? Ele vai atacar aquele ali para ele morrer mesmo. Tem esses aí também, essas coisas espirituais, né? Que a pessoa está fraca, se afasta, fica longe. É o momento que o nosso inimigo quer para agir, para que não voltemos, né? Para a igreja, vamos dizer assim, quem estiver afastado. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó em fugir do mal. Assim, olha aqui, essa frase aqui é muito importante, eu até sublinhei aqui, ó. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Então a gente está sabendo na lição até agora que a gente precisa se fortalecer, irmãos. O irmão que não vem para a igreja, o irmão que não vem para a EBD, o irmão que vem assim lá, aqui e acolá, não ora em casa, ele está fraco espiritualmente. Ele é uma presa fácil. Concordam? Concordam? É uma presa fácil, irmãos. Ele até consegue se identificar a tentação. Ele consegue saber o que é a tentação. Mas não resiste, peca, vamos lá, erra o alvo. Isso é triste, né? É muito triste, porque uma das nossas características como salvos é que o outro seja salvo também. E aí é muito triste uma situação assim.
E a nossa caminhada está longa ainda. Muita coisa pela frente. Muitas coisas vão aparecer. Se nós baixarmos a guarda, ela vai entrar ali. Devemos sempre continuar orando, continuar nos aproximando de Deus, lendo a palavra, participando das coisas de Deus, né? Nos cultos. É uma forma da gente se fortalecer. Concordam? Se nós não fizermos isso, nós estamos fraquejando. Fracos. Porque estamos assim, como uma ovelha desgarrada do rebanho, propenso a ataques. Uma frase. Isso do inimigo existe, persiste e não desiste. Não desiste. Nós, razão de estar. Ele não vai desistir. Não vai desistir. A gente, por exemplo, passa 30 dias longe, por exemplo, viajando. Você vai ter pouco tempo para 20 dias, 30 dias viajando. Pouco tempo até para ir para a igreja. Você percebe que ali você muda todo o seu costume, o seu modo. Você fica do lado, às vezes, de pessoas que lhe ofertam coisas que não são muito boas. Mano, a nossa jornada, ela tem muito disso. Nós devemos estar conscientes e perceptivos disso. Perceber isso. Não fraquejar. Não fraquejar. Isso é muito importante na nossa vida eterna, nossa salvação, nosso nome no livro da vida, irmãos. Nosso nome no livro da vida. Queremos que o nosso nome esteja lá. Queremos que o nosso nome seja chamado naquele dia. Não queremos? Então devemos zelar por isso. Eu já percebi, Maria, em mim particularmente, quando às vezes eu estou muito cansado, raramente eu deixo de vir, mas quando eu realmente não dou conta de vir, eu estou bastante cansado, às vezes doendo a cabeça, e eu insisto em vir, é o dia que eu estou mais fortalecido. Parece que a palavra, ela me fortalece. Aqui mesmo já aconteceu várias vezes. Eu dizer, não, eu um exemplo aqui. Eu não vou por isso, muito cansado. Aí me dá aquele ânimo, eu venho. Eu chego aqui, eu recebo uma palavra, parece que Deus fala, o inimigo quer que você não vê, você não vê aquilo. E você tem, aí Deus te fortalece e vai embora renovado. Comigo já aconteceu, não só uma vez, várias vezes. Mesmo que daqui a 3 dias tu não lembre do que foi pregado, vamos dizer assim, mas tu está fortalecido, entendeu? É como aquele alimento que você come. Eu não lembro que eu comi há 3 dias atrás, mas ele lhe trouxe até aqui. Ele lhe trouxe até aqui. Ele lhe fortaleceu, ele lhe deu nutrientes espirituais. Você se alimentou, você se fortaleceu. Você tem um caminho ali que você traçou com aquela pregação. Mesmo que você não lembre 5 dias atrás, uma semana atrás, mas aquilo lhe trouxe até aqui, né? Aquilo lhe fortalece. É uma comida, um feijão que eu comi há 5 dias atrás, 3 dias, eu não lembro, mas eu sei que ele me alimentou. Me alimentou, me trouxe aqui, me fortaleceu, né? Uma carne que eu comi, eu não sei se foi cozida, se foi assada, não lembro mais. Sei que lá, uma semana atrás, mas ela me trouxe até aqui. É isso, irmão? Para finalizar, arrependa-se. Arrependa-se. Nós aqui caímos, né, em algum momento, podemos cair em algum momento, e devemos saber reconhecer, saber que está errado e mudar de rota. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação.
e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. 1 João 12:1. Né? Filhinhos, né? Filhinhos, né? Não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado. Mas esse advogado, irmãos, só pega essa causa se nós nos arrependermos. Leia aí. 1 João 12:1. Não, 1 João 2:1. 12 não, 1 João. É 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Entendeu? Temos 3 minutos ainda para terminar. Irmãos, esse advogado só pega a nossa causa se nós estivermos sinceramente arrependidos. Esse sinceramente arrependidos, o pastor falou semana passada, né? Confissão, arrependimento. Nós vamos fazer o quê? Mudança de rota, mudança de caminho. Nós estávamos por um caminho errado, nós pegamos outro caminho. Amém, irmãos? Não é isso, irmão? Se nós tivermos um arrependimento não sincero, infelizmente não vamos ter esse advogado para nós. Concordam? Não é isso, irmão? Então, devemos arrependermos de nossos pecados, né? Então, nós devemos, na nossa caminhada, nós devemos perseverar, devemos ter paciência, que Deus está conosco. Deus está conosco. Amém?